Olá pessoal, eu sou o professor Tiago Cabersante, aqui é o canal Vai Vendo, uma iniciativa da editora Luauri, e eu estou aqui novamente hoje com os professores Sérgio Luauri, Bruno Pegoraro, e nós vamos conversar hoje sobre uma pesquisa que acabou de sair, que é muito interessante. Professor Sérgio, tudo bem aí? Tudo bom, Thiago? Boa tarde, Bruno. Boa tarde, internauta. Faz tempo que a gente não tem esse bate-papo e hoje eu estou trazendo aqui o resultado de uma pesquisa que, para mim, não me surpreende. Eu gostaria de saber a opinião dos colegas e estou mais curioso ainda para saber a opinião do Bruno, que certamente ele participou dessa pesquisa que foi realizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros, intitulada Quem Somos? A Magistratura que Queremos. E uma das perguntas que os magistrados teriam que responder era a seguinte: o magistrado deveria poder decidir sem se pautar necessariamente pelo sistema de súmulas e precedentes vinculantes? E o resultado, pegando toda a magistratura, de primeira instância às instâncias superiores, deu que mais de 50% são contrárias às súmulas e não aplicam os chamados precedentes vinculantes. Eu disse na minha fala inicial que não me surpreende, porque o sistema de precedentes não é um sistema de precedentes, é um sistema de julgados vinculantes que não tem um parâmetro, não tem um critério para se formar, é um critério, eu acho, eu quero que seja assim, e aí formou, e aí o juiz, por exemplo, do Paraná, como é o Bruno, por exemplo, ele tem que aplicar uma realidade que não é a dele. Até a título de exemplo, eu vou pegar, eu vi um ministro do STJ falando para nós como foi formado um precedente, foi com um telefonema do presidente do Tribunal do Rio Grande do Sul, e aquilo virou repetitivo obrigatório, que atendeu à realidade do Rio Grande do Sul, mas, por exemplo, não atende à realidade de São Paulo. Então, como que um magistrado vai aplicar? Para mim, não me surpreende. Eu acho que o problema não é o juiz estar aplicando, e sim a forma como o precedente, que eu não gosto de dizer precedente, os julgados obrigatórios são feitos. Essa é a minha opinião. Tá certo, professor Sérgio. Esse é um tema que eu considero bastante interessante. Para mim, parece que isso que a gente tem chamado de sistemática de precedentes foi feito no Brasil de maneira talvez inconstitucional. A gente pretende limitar o acesso às cortes superiores pela via de alteração na legislação infraconstitucional. Isso é um fator que me preocupa um pouco, mas são outros 500. Né? Eu costumo dizer que o Brasil é o país do síndico que age como se fosse o dono do prédio, sabe? E aí o juiz age mais ou menos desse jeito também, como se ele fosse o dono do ordenamento jurídico inteiro. Isso faz o direito funcionar ao contrário. Para mim, parece que a função primordial do direito, muito diferentemente de promover justiça, que é algo que me parece muito subjetivo, deveria ser promover os índices possíveis de segurança social e institucional. Quando tem um precedente que a Corte Superior diz que é obrigatório, bem ou mal, o juiz de primeira instância vai lá e aplica diferente, o tribunal aplica diferente também, a própria corte que editou o precedente aplica diferente daquilo também, sem fazer usar técnica de distinguishing nem nada. Para mim, parece que o direito está funcionando ao contrário. Faço ressalva de alguns juízes, o Bruno, inclusive, é um deles, já vi decisão consignando: meu entendimento é esse, ressalvo, todavia, que o entendimento das cortes superiores é diferente, preciso aplicar o entendimento das cortes superiores. Entendo que talvez a solução seja por aí, e a gente precisa discutir isso tudo com um pouco mais de seriedade. Mas vamos ouvir o magistrado. E aí, professor Bruno, tudo bem? Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos que nos assistem. Bom, a questão do precedente, ou do juiz ser obrigado a seguir o precedente, que é disso que se trata a matéria. Primeiro ponto, a legislação traz o precedente como obrigatório. Mas qual é a punição ao juiz que não aplica? Não há. Não há. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte: quando há um precedente, quer me parecer, entre aspas, o caminho fica mais fácil ao juiz. Se for para seguir o precedente, fica mais fácil. Simplesmente segue o precedente. Se for para não seguir o precedente, ele deve justificar por que não segue o precedente. Então o caminho fica um longo. Esse é o problema. Mas quer me parecer
que aquilo que a pesquisa mostrou é o que deve acontecer. O juiz não pode ser obrigado a seguir o precedente, por quê? Porque se ele segue o precedente obrigatoriamente, isso quer dizer que o precedente nunca mais vai ser modificado. Porque a única forma de se modificar um precedente é que a decisão venha de baixo para cima. Não existe outra forma, porque a lei, o Código de Processo Civil, não prevê outra forma. Então, ele vindo de baixo para cima é a única forma que você tem de rever um entendimento previsto no precedente. A questão é muito simples. Se for para seguir o precedente, o caminho do juiz é mais curto, é dizer que aplica o precedente. Se for para dizer que não aplica o precedente, o caminho é um pouco mais longo, mas ele não está obrigado necessariamente a seguir o precedente. Então, essa é a minha visão sobre o tema. Muito obrigado. Legal, tema muito bom para conversar, né? Dá para conversar uma noite inteira só sobre esse tema, né? Então, queria agradecer ao professor Sérgio por ter proposto a discussão, ao professor Bruno por ter participado também. E é uma conversa que tem que seguir muito, isso é um tema de extrema importância para a prática jurisdicional contemporânea brasileira, e a gente convida todos que nos assistem a continuar conversando conosco. Um grande abraço a todos. É isso aí, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau.